Nem tudo que parece o fim é o fim mesmo. E nem tudo que parece que é o caos mesmo. Precisamos entender que em todo o percurso existe um Deus que controla todas as coisas e ele sabe exatamente cada passo dar e como nos guiar em cada pisada da trajetória. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das histórias da Bíblia que me encantam muito, que eu amo muito, que está em Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, que vai relatar sobre a vida de Sansão. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele julgou Israel por 20 anos. Sansão, ele serviu a Deus por 20 anos. Por 20 anos, Sansão, ele trabalhou guerreando, libertando o povo dos filisteus. Talvez você conheça a história de Sansão simplesmente como um homem que a mãe dele era estéril e Deus falou que essa mulher ia ter um filho, falou com ela mesmo e depois falou com o marido e falou que ele ia ser nazireu e que não ia beber bebida forte, não ia raspar a cabeça, e que esse menino cresceu e ficou muito forte e era desobediente e foi enganado por Dalila e vazaram seus olhos e ele morreu. Talvez seja essa a história que você conheça e tenha de cor na sua mente. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele nasceu com um propósito. Quando lemos o capítulo de número 13, o Senhor vai dizer para a mãe de Sansão: esse menino começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Exatamente com essas palavras. Começará a livrar. Sansão nasceu com um propósito: começar a livrar Israel da mão dos filisteus. E por 20 anos, Sansão trabalhou e foi usado por Deus para cumprir esse propósito. E depois de 20 anos chega o final da sua vida. E em todo o percurso da vida de Sansão eu vejo a mão de Deus. Quando ele desce a Tímina e lá ele vê uma mulher e se agrada dela e ele quer se casar com ela, seus pais viram para ele e falam: não tem uma mulher, uma moça aqui no nosso povo, na nossa tribo que te agrade, você tem que buscar em outro povo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles não sabiam que isso vinha da parte de Deus para que Sansão cumprisse o propósito. Em meio ao caos, em meio a passos que aparentemente eram ilógicos, o Senhor estava trabalhando. E no final da vida, a gente vê que Sansão foi enganado, contou, né, para Dalila, e a Dalila traiu ele foi enganado, e agora ele está totalmente humilhado, a sua história está terrivelmente acabada. Quem olha para o estado de Sansão pensa: quem diria que esse homem tão forte, esse homem que era tão usado por Deus, ia acabar assim? Só que a história de Sansão não acaba assim, no caos, na tristeza. A gente vê que Sansão faz uma oração. E a palavra do Senhor vai dizer que Sansão matou mais pessoas quando morreu do que enquanto teve sua vida toda. E em 20 anos trabalhando para Deus, Sansão matou muitas pessoas. Teve uma vez que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Eu sei que vocês conhecem a história. Do capítulo 13 ao capítulo 16, a gente vai ver feitos incríveis que Deus usou Sansão para cumprir o propósito. Começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Foram 20 anos de intensas lutas, na qual Deus abençoou muito a vida dele. E no final, quando tudo parecia que tinha sido perdido, quando parecia que ele estava no fundo do poço e que tinha acabado a sua história, ele faz uma oração. Uma oração. E Deus escuta essa oração. E Sansão morre, completando, sabe, o propósito, sendo usado realmente por Deus, para que tudo aquilo que Deus tinha dito sobre a vida dele fosse cumprido em 20 anos de ministério. E Sansão morre, e ele faz isso, começa a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Essa história me chama muita atenção, porque eu vejo Deus em todos os detalhes. Um Deus que promete e um Deus que cumpre
Esse é o Deus que nós servimos. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Um Deus que vela em todos os detalhes na nossa vida. Por mais que aparentemente a gente ande errado, os nossos passos tendem a falhar, nós não somos perfeitos. Às vezes nós olhamos para a vida de Sansão e falamos: como pode Sansão, em vez de obedecer a Deus, fica andando errado? Quantas vezes nós andamos errado? Nesse dia mesmo, quantas vezes a gente pecou? A gente vacila. A gente não é perfeito, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que as suas mãos estão estendidas para guiar os nossos passos. E até mesmo no caos, o Senhor, sabe, tem estratégias, Ele arruma tudo porque a nossa vida está no controle de Deus. Não existe nada ao acaso, existe Deus o tempo todo. Não existia nada ao acaso na vida de Sansão. E quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, a gente vai encontrar, se eu não me engano, é o versículo 23. Mas você lê Hebreus que fala sobre os heróis da fé, e nós vamos encontrar o nome de Sansão lá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque Deus é aquele que promete, Ele é aquele que cumpre. Ele é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida, para que em cada detalhe o nome dele seja glorificado em nós, sabe? Ele faz tudo para que o nome dele seja glorificado, para que o plano dele aconteça, porque o plano de Deus é perfeito. A palavra do Senhor vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim como os pais de Sansão às vezes não estavam compreendendo o mover, mas Deus estava no controle. E Ele continua no controle da sua vida, da minha vida. Ele continua guiando cada passo da nossa história. E quando Sansão pensou, acabou, é só humilhação, ele clama a Deus. E Deus não deixa ele morrer em humilhação. Deus dá uma grande vitória para ele e o nome do Deus dele foi exaltado. E assim também é na nossa vida. Não chegou ao fundo do poço, talvez você esteja pensando, acabou. Talvez você tomou atitudes que te levaram, mas está no fundo do poço como Sansão. Talvez você tinha uma promessa muito grande de Deus na sua vida e você está olhando e está dizendo, eu tomei tantos caminhos errados, eu andei tão longe e agora acabou para mim. O nosso Deus não mudou. Ele é o Deus de oportunidade, Ele é o Deus que vela para cumprir a sua promessa. Ele é aquele que escuta a oração do aflito. Assim como Ele escutou a de Sansão, Ele escuta o nosso clamor e Ele cumpre as promessas. Ele vela por cada passo, sabe? Para que o projeto dele se cumpra. O que Ele prometeu vai se cumprir. Não precisa ficar desesperado, arrancando os cabelos. O nosso Deus cumpre a promessa. Amém? Que o Senhor abençoe muito a sua vida e que você reflita que o nosso Deus é poderoso para fazer o impossível quando tudo parece difícil. Ele ainda dá vitória. Amém? Um grande abraço.